Quando perguntaram pro Jimin de onde vinha aquela voz tão única, tão inconfundível, todo mundo esperava que ele falasse de algum ídolo gigante, de algum cantor lendário que o inspirou. Mas a resposta dele foi outra. Ele disse que, se alguém realmente o influenciou, foram os próprios membros do BTS, não os astros internacionais, não as grandes referências da música mundial. Os meninos, os mesmos que ouvem a voz dele desde a época em que ele ainda era um trainee, e é essa frase que revela o coração de quem é o Jimin de verdade. Para você que acompanha o BT, esse há tanto tempo que viu esse grupo crescer do absoluto zero até o topo do mundo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar uma faceta do Jimin que comove qualquer um que entende o que significa amar de verdade um grupo de amigos. E se essa história tocar você do jeito que tocou a mim, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente conta o BTS com a profundidade que essa trajetória merece. Vamos voltar ao começo dessa história. O Jimin foi um dos últimos a entrar no grupo, e por muito tempo, ele carregou uma insegurança enorme sobre o próprio valor. Era o tipo de pessoa que se cobrava demais, que sentia que precisava provar a cada dia que merecia estar ali. E foi justamente nesse ambiente, no meio dessa pressão, que os outros membros fizeram algo que mudou a vida dele para sempre. Eles foram os primeiros a dizer pro Jimin que ele tinha uma voz incrível. Foram eles que começaram a recomendar músicas para ele cantar, que apostaram no talento dele antes mesmo que ele acreditasse em si mesmo. E o Jimin guarda isso com um carinho imenso. Ele disse com todas as letras que essas recomendações foram profundamente influentes na carreira dele. Pensa só no tamanho disso. O Jimin hoje é um artista solo com hits absurdos, sucessos que ele mesmo confessou que nunca imaginou que viriam tão rápido e tão grandes. Ele está agradecido demais pela resposta do público. E mesmo assim, mesmo no auge de uma carreira solo que explodiu quando perguntaram de onde vem o brilho dele, ele aponta de volta pros amigos, pros irmãos. Isso não é falsa modéstia, isso é gratidão de quem nunca esqueceu quem segurou a mão dele quando ele mais precisava. Isso não é falsa modéstia. Isso é gratidão de quem nunca esqueceu quem segurou a mão dele quando ele mais precisava. E olha que detalhe lindo dessa entrevista. Quando elogiaram a voz dele dizendo que era realmente única, com influências que às vezes soavam ocidentais, ele poderia ter aproveitado para falar de todas as suas referências. Mas a primeira coisa que ele fez foi ser humilde. Ele disse que a voz dele é simplesmente algo com que ele nasceu, um presente que veio da mãe e do pai. Depois agradeceu pelas palavras gentis. E só então, voltou a falar dos membros como a maior influência da vida dele. Repare na ordem das coisas. Primeiro a família que o gerou, depois a família que ele escolheu. Em nenhum momento ele se coloca no centro. O Jimin sempre devolve o crédito para quem ele ama. Mas o amor dele pelos membros não vive só no passado. Ele vive no presente, na maneira como o Jimin fala dos ensaios com uma alegria de criança. Ele contou que hoje em dia está simplesmente aproveitando a vida, que é uma alegria ensaiar com os meninos do BTS. Que eles estão se divertindo tanto nos ensaios que ele mal pode esperar para subir naquele palco de novo. Sabe quando você reencontra os melhores amigos depois de um tempo longe e parece que nada mudou? Que a conexão continua intacta? É exatamente essa a energia que o Jimin transmite. Depois de anos de carreira solo, depois do serviço militar, depois de provar para o mundo que ele brilha sozinho, o que mais acende os olhos dele é estar de volta com os irmãos. E tem um momento dessa entrevista que mostra o quanto esse vínculo é real e não só palavra bonita. O Jimin contou que ele e o Jungkook se alistaram no exército ao mesmo tempo, e que numa corrida entre os soldados, o Jungkook ficou em primeiro lugar e ele ficou em segundo. Imagina a cena. 2 ídolos mundiais, 2 irmãos, lado a lado, vivendo a experiência mais comum e humana possível, competindo numa corrida igual a 2 moleques. Esses são os laços que sustentam o BTS. Não é só música, não é só palco. É vida vivida lado a lado, no céu e no inferno, como eles mesmos costumam dizer. E talvez a prova mais bonita desse amor esteja escondida numa das músicas do novo álbum. O Jimin participou da composição de They Don't Know About Us. E a história por trás dessa faixa é de tirar o fôlego. Tudo começou numa conversa de madrugada entre ele e o RM, depois de um dia de trabalho. E a frase original não era essa. A ideia inicial era You make me weak. Você me deixa fraco. Porque era exatamente isso que o Jimin queria dizer para os fãs. Ele queria expressar que os ARMYs moldam eles, que tratam o grupo o tempo todo como se fossem pessoas incríveis. E que, por causa desse amor tão grande, às vezes falta espaço para eles crescerem, para evoluírem. Ele quis colocar em palavras esse sentimento delicado de que talvez tanto amor pudesse de algum jeito deixá-los frágeis. E daquela conversa nasceu o conceito da música. Olha que coisa profunda. No fundo, mesmo uma música sobre fragilidade nasceu do amor pelos fãs e do amor entre os membros, conversando de madrugada, construindo arte juntos a partir de sentimentos verdadeiros. Esse é o Jimin, alguém que transforma vínculo em música.
E quando perguntaram como a carreira solo mudou a forma dele de se enxergar dentro do grupo, a resposta dele resume tudo. Ele disse que, se alguma coisa mudou no pensamento dele, foi que o BTS continua sendo a prioridade número 1, continua sendo o mais importante. Mas agora ele também quer ser um cantor melhor individualmente, porque os companheiros dele são todos tão incríveis que ele sente a necessidade de melhorar o próprio valor como membro para não ficar para trás. Percebe? Até o desejo dele de crescer sozinho tem como motor o respeito pelos irmãos. Ele não quer brilhar mais que eles. Ele quer estar à altura deles, quer ser digno de fazer parte daquela família. É por isso que o Jimin emociona tanta gente, porque num mundo onde tanta gente sobe e esquece de quem ajudou na subida, ele faz o contrário. Quanto mais alto ele chega, mais ele olha para trás e agradece. Mais ele aponta para os amigos e diz: foram eles. Foram eles que viram em mim o que eu não conseguia ver. A maior influência da minha vida não foi nenhuma estrela distante. Foram os meninos que cantam comigo. E talvez seja essa a verdadeira mágica do BTS, aquela que nenhum prêmio e nenhum recorde consegue explicar. É o jeito como eles se amam, como se reconhecem, como cada um faz o outro maior. O Jimin é a prova viva disso, um artista que escolhe todos os dias colocar os irmãos em primeiro lugar. Se essa história mexeu com você do jeito que mexeu comigo, me conta aqui embaixo nos comentários. Qual momento entre os membros do BT esse mais marcou o seu coração ao longo desses anos? E se você quer continuar acompanhando o grupo com esse olhar profundo, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque a próxima história a gente conta junto. Até o próximo vídeo. Eu roxo vocês!